Jesus e a ovelhinha. Você já ouviu falar de uma menina simples que se tornou rainha de um reino enorme e salvou milhares de pessoas? Essa história é real. Aconteceu há muito tempo, em uma terra de palácios, tronos e decretos poderosos. Hoje você vai conhecer uma jovem corajosa, cheia de fé, escolhida por Deus para algo grandioso. Uma aventura bíblica com reviravoltas emocionantes, desafios perigosos e o poder de um coração obediente. Ela ouviu o chamado do céu e mudou o destino de uma nação inteira. Em uma cidade chamada Suzã, vivia uma jovem de coração puro, criada com muito amor por um homem justo e temente a Deus. A vida dela não foi fácil. Ainda pequena, perdeu os pais e precisou aprender a confiar em Deus mesmo sem entender todas as coisas. Apesar da dor, cresceu com humildade e respeito, aprendendo que o verdadeiro valor não está nas roupas nem nas riquezas, mas na obediência e no amor. Enquanto outras garotas sonhavam com festas e adornos, ela cuidava do lar, ajudava com alegria e mantinha viva a esperança em seu coração. Era bonita, sim, mas o que mais chamava a atenção era o brilho da alma, a mansidão no olhar, a bondade nas palavras. A cada dia, crescia em graça, sabedoria e temor ao Senhor. E, sem que ela soubesse, o céu já escrevia algo especial em sua história. Naquela época, o rei havia decidido que escolheria uma nova rainha para o palácio. Mensageiros foram enviados por todo o reino, procurando jovens de boa aparência para serem preparadas e apresentadas diante do trono. Entre tantas escolhidas, uma delas era aquela jovem simples de Suzã. Tudo mudou de repente. O lar tranquilo ficou para trás, e os portões dourados do palácio se abriram. Mesmo longe de casa, manteve viva a fé, o caráter e os ensinamentos que havia recebido. Não se deixou levar pela vaidade nem pela pressa de agradar. Apenas foi quem ela era, e isso bastou. O rei notou algo diferente nela, um jeito calmo, honesto, sem fingimento. E entre todas as candidatas, uma foi escolhida para usar a coroa. Uma menina que jamais imaginou viver algo tão grandioso, agora era rainha. Enquanto os dias passavam dentro do palácio, tudo parecia estar em paz. Mas nem todos ali tinham um coração bom. Um homem muito influente se encheu de orgulho e exigia que todos se curvassem diante dele. Quando viu que havia quem se recusasse a fazer isso, ficou furioso. Ao descobrir que aquele gesto de respeito negado vinha de alguém do povo de Deus, a raiva cresceu ainda mais. Não bastava se vingar de uma pessoa, ele queria destruir todos que faziam parte daquela fé. Então, armou um plano terrível. Foi até o rei com palavras bonitas e enganosas. Disse que havia um povo estranho, com costumes diferentes, que não obedecia às leis do reino. Pediu autorização para eliminá-los, oferecendo muito dinheiro em troca. Sem saber a verdade, o rei concordou. Selou um decreto que dava permissão para acabar com aquela gente em toda a nação. A ordem foi enviada para todas as cidades. O dia da destruição estava marcado. O medo tomou conta das ruas. Gritos, lágrimas, desespero. Mas entre todo o choro, ainda havia quem acreditasse que Deus podia fazer algo. E foi com essa fé que uma mensagem urgente foi enviada até o palácio. Aquela que agora vivia entre coroas e banquetes precisava saber o que estava acontecendo. E mais do que isso, talvez fosse a única capaz de impedir aquela tragédia. Quando soube da terrível notícia, o coração apertou. A decisão do rei era algo sério. Uma lei selada com o anel real não podia ser desfeita com facilidade. O medo tentou entrar, afinal, ninguém podia se apresentar diante do trono sem ser chamado, e quem desobedecesse essa regra poderia morrer. Mas naquele momento, o silêncio não era uma opção. Era hora de fazer algo. Mesmo com todos os riscos, ela entendeu que talvez tivesse sido colocada naquele lugar exatamente para essa missão. Antes de qualquer atitude, tomou uma decisão sábia. Pediu que todos do povo orassem e jejuassem junto com ela por 3 dias. Não haveria pressa, era necessário buscar direção do alto. Ao fim do jejum, vestiu suas roupas reais,
ajeitou o manto sobre os ombros e respirou fundo. O salão do trono estava à frente. O coração batia forte. Cada passo ecoava entre as colunas do palácio. Os guardas observaram em silêncio. O rei, sentado no alto, ergueu os olhos. Por um instante, tudo parou, e então, ele estendeu o cetro em direção à rainha, o sinal de que ela podia se aproximar. Estava viva, estava recebida, com coragem e sabedoria, começou a preparar o momento certo para revelar toda a verdade. O destino de um povo inteiro estava prestes a mudar, mas ainda havia mais a ser feito. Mesmo diante do perigo, agiu com calma. Em vez de contar tudo de uma vez, usou a sabedoria que vinha do céu. Convidou o rei e o homem que havia feito o plano para um jantar especial. Tudo foi preparado com cuidado. A mesa estava posta, o ambiente iluminado, e o momento certo se aproximava. No primeiro encontro, nada foi revelado. Apenas um pedido, que voltassem no dia seguinte para mais um jantar. O rei ficou curioso, e o convidado malicioso se sentiu importante. Mal sabia ele o que estava por vir. No segundo encontro, quando todos estavam à mesa, o rei perguntou o que a rainha desejava. Com firmeza na voz e verdade no coração, ela revelou: existe alguém querendo destruir o meu povo. Se ele conseguir, minha vida e a de muitos estarão em risco. O rei ficou chocado. Quem faria algo assim? Perguntou. E foi nesse momento que a verdade saiu com força. O inimigo estava bem ali, sentado diante deles. Aquela confissão mudou tudo. O plano foi descoberto. A mentira caiu por terra. O rei se levantou indignado. O homem perverso que tramou contra os inocentes agora enfrentaria a consequência dos seus próprios atos. O decreto da destruição ainda existia, mas agora havia esperança. A verdade havia sido revelada, mas o perigo ainda não havia passado. O decreto de destruição continuava valendo, e o tempo estava se esgotando. Era preciso fazer algo, e rápido. O coração do rei estava tocado. Ele não podia permitir que um povo inteiro fosse destruído. Então, deu uma nova ordem. Todos os que faziam parte daquele povo poderiam agora se defender, se proteger e lutar por suas vidas. A notícia correu por todas as cidades. Onde antes havia medo, agora nascia esperança. Trombetas soaram, danças foram feitas, e o povo se preparou, não para atacar, mas para sobreviver. No dia marcado, os inimigos vieram, mas foram surpreendidos. O povo estava unido, forte e cheio de fé. Nenhum mal pode vencê-los. Naquele mesmo dia, tudo mudou. A tristeza virou alegria. O choro se transformou em festa. As casas se encheram de música, comida e celebração. Uma nova data foi criada, para que todos se lembrassem daquele milagre. A menina corajosa, que um dia foi apenas uma órfã desconhecida, agora era lembrada como alguém que mudou a história. A coragem dela salvou milhares de vidas. E o céu, lá de cima, sorriu com alegria. Os dias passaram, e a paz voltou a reinar por muito tempo. A menina que confiou em Deus deixou um exemplo para todas as gerações. Não é preciso ser forte ou famosa para fazer grandes coisas, basta ter coragem e fé. O povo nunca mais esqueceu aquela história. Todos os anos, uma grande festa era feita com alegria, lembrando o livramento que veio do céu. Crianças corriam, famílias se reuniam e todos contavam, de novo, como o bem venceu o mal. Nas escolas, nos templos e nas casas, uma lição era repetida com amor: quem confia no Senhor nunca está sozinho. E até hoje, quando alguém sente medo ou está diante de um desafio muito grande, lembra da rainha que disse sim ao chamado divino e mudou tudo com uma atitude de coragem. Porque quando Deus escolhe alguém, até os planos mais impossíveis se tornam realidade. E essa história continuará sendo contada por muitas e muitas gerações. Se você gostou dessa história linda, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal Jesus e a Ovelhinha. Ative o sininho para não perder nenhuma nova aventura bíblica. E conte para a gente nos comentários, você também quer ser corajoso como Esther? Escreve aí, eu confio em Deus. Assim, mais crianças vão ouvir sobre a palavra de Deus. Compartilhe com seus amiguinhos e continue brilhando com a luz de Jesus. Jesus e a Ovelhinha.
Era uma vez, num lugar chamado Belém, um menino chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem que tinha muitos filhos grandes e fortes. Mas Davi era diferente. Enquanto seus irmãos estavam em casa ou treinando para a guerra, Davi passava seus dias no campo, cuidando das ovelhas da família. Ele tocava a harpa com doçura e falava com o Senhor como se fosse seu melhor amigo. Davi acordava bem cedinho, pegava seu cajado, sua harpa e seguia pelas colinas verdes. Ele não reclamava. Ele amava cuidar das suas ovelhinhas. Andava com elas, protegia cada uma e conhecia todas pelo nome. Se uma se afastava do grupo, ele ia atrás, pegava no colo e trazia de volta com carinho, porque ali ele sentia a presença de Deus bem pertinho. Ele sabia que mesmo que ninguém estivesse vendo, Deus estava. Enquanto caminhava pelo campo, Davi cantava músicas para Deus. Bom dia, Papai do Céu. Hoje o dia está lindo. Obrigado por confiar essas ovelhinhas a mim. Me ajuda a protegê-las e a fazer tudo com amor. Ninguém imaginava que Deus olhava para ele com um plano maior. Davi não era forte como os soldados, mas ele era fiel, corajoso, obediente e amava a Deus de todo o coração. Algo muito importante estava acontecendo na cidade. Ele estava indo até a casa de Jessé, o pai de Davi. Mas por quê? Porque Deus havia falado com ele. Um homem muito respeitado estava chegando. Lá, entre os filhos dele, está aquele que será o novo rei de Israel. E Deus já havia escolhido quem seria. Mas ninguém sabia ainda, nem mesmo o escolhido. Ele se chamava Samuel. Era um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus e obedecia tudo que ele mandava. Davi não correu. Ele orou, pegou sua funda, lançou uma pedra certeira e o urso caiu. Davi gostava de ficar sozinho no campo. Quando o sol brilhava forte, Davi agradecia. Quando vinha o vento, ele dizia: Eu não vejo como os homens veem. Os homens olham a aparência. Eu olho o coração. Um menino cantando sozinho, com a harpa na mão, o cajado na outra e o coração completamente entregue ao Senhor. Ele seria rei. Sopra, Senhor. Tua brisa me alcança. Na frente dos seus irmãos, derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Deus o havia escolhido. Não porque ele era o maior, nem o mais forte, nem o mais treinado. Às vezes perigos surgiam. Um dia apareceu um urso enorme. Ele rugia e tentava pegar uma das ovelhas. Mas porque ele era o mais obediente, porque ele amava a Deus de verdade. E naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele com força. Mas nem todo dia era tranquilo. Outro dia, um leão apareceu rugindo entre os arbustos. Mais uma vez, Davi confiou em Deus. Enfrentou o leão com coragem e o venceu. Ele era só um menino. Ninguém o via como guerreiro. Ele chegou com cheiro de campo, os pés sujos de terra, os mais bonitos e os mais fortes. Deus observava o campo, mas Deus estava cuidando de Davi. O céu inteiro já sabia. Aquele pastorzinho de Belém não era qualquer menino. E lá estava ele, o rosto suado de tanto cuidar das ovelhinhas, olhos atentos e um coração cheio da presença de Deus. Mas seus olhos brilhavam, e o seu coração era puro e cheio de fé. Enquanto os homens buscavam os mais altos, Davi cuidava das ovelhas com zelo. Num certo dia, enquanto Davi cuidava das suas ovelhinhas como sempre fazia, Samuel andava com passos firmes. Samuel, vá até a casa de Jessé, o mais novo, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Sim, o povo de Israel precisava de um novo rei. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, todos ficaram admirados. É o profeta, o homem de Deus está aqui. Esse é o escolhido. Levanta-te e unge-o, pois é este que eu escolhi. Jessé ficou feliz e logo chamou seus filhos para se apresentarem diante de Samuel. Primeiro veio o filho mais velho, forte, alto, com aparência de soldado. Samuel olhou para ele e pensou: "Ah, esse deve ser o escolhido." Mas Deus falou no coração do profeta: "Não é esse, Samuel." Um por um,
Os filhos de Jessé passaram na frente do profeta, todos fortes, bonitos, com cara de guerreiros. Mas Deus dizia: não é esse, não é esse, também não é esse. Então Samuel ficou confuso e perguntou: Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé coçou a cabeça e respondeu: ah, tenho caçula. Mande chamá-lo, não nos sentaremos até que ele chegue. E lá foi alguém correndo buscar Davi. Assim que Davi apareceu, Deus falou ao coração de Samuel: é ele. Então Samuel pegou um recipiente com azeite, e Davi ficou ali, sem entender tudo, mas com o coração cheio de algo novo. Enquanto todos queriam ser importantes, Davi só queria ser fiel. Enquanto todos buscavam glória, Davi só buscava a presença de Deus. E Deus viu isso, e o ungiu. O tempo passou, e os irmãos mais velhos de Davi foram chamados para a guerra. O povo de Israel estava enfrentando um exército inimigo chamado Filisteus. E entre os soldados daquele exército havia um homem enorme, alto como uma torre, forte como uma montanha, e com uma armadura brilhante. O nome dele era Golias. Golias era tão grande que só o escudo dele era do tamanho de uma porta. Ele batia no peito, dava passos pesados, ele zombava do povo de Deus, ria dos soldados e enchia o vale com palavras feias e desafiadoras. Os soldados ficavam quietos. Os irmãos de Davi estavam lá também, ouvindo tudo, e todos os dias gritava para o povo de Israel do outro lado do vale. Até que um dia, seu pai Jessé o chamou e disse: se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês servirão a nós. Quem é corajoso o bastante para me enfrentar? Mandem o melhor de vocês, se tiverem coragem. Ninguém respondia. Nenhum guerreiro do exército de Israel se apresentava, nem mesmo o rei Saul. Todos tremiam de medo, porque nunca tinham visto alguém tão assustador. E sabe o que acontecia? Golias repetia isso por dias e dias. Enquanto isso, Davi estava em casa, ainda cuidando das ovelhas. Ele sabia que Deus era maior que qualquer gigante. Filho, leve esses pães e queijos para seus irmãos no acampamento. Veja como eles estão e volte para me contar. Quando chegou ao campo de batalha, ouviu um barulho estranho. Era a voz de Golias gritando de novo. Davi obedeceu, como sempre fazia. Ele preparou tudo e saiu pela manhã bem cedinho, deixando as ovelhas com outro cuidador. Davi se aproximou e viu todos os soldados calados, escondidos atrás das pedras. Quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Perguntou Davi, porque ninguém está enfrentando ele. E naquele momento, Davi sentiu algo diferente no coração. Ele não estava com medo, ele sentia indignação. Ele sabia que aquilo não era certo. E o menino pastor, aquele que ninguém imaginava, começou a pensar: será que eu posso lutar? Davi ouviu as palavras de Golias e ficou indignado. O coração de Davi se encheu de coragem. Davi perguntou aos soldados de Israel: quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Alguns soldados de Israel zombaram de Davi, mas Davi não se calou. Ele decidiu procurar o rei Saul. Davi entrou na tenda de Saul e disse: eu quero lutar contra o gigante Golias. O rei Saul olhou para Davi com surpresa. Você é só um rapaz. Golias é guerreiro desde jovem. Davi respondeu ao rei Saul: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, lutei contra um leão e contra um urso. O mesmo Deus que me livrou deles, me livrará do gigante Golias. O rei Saul ficou em silêncio por um momento. Depois disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul colocou uma armadura em Davi: capacete, escudo, espada. Mas Davi não conseguia nem andar. Davi tirou tudo e disse: não posso lutar com isso, não estou acostumado. Davi pegou sua funda, sua bolsa e 5 pedras lisas, e com fé no coração, desceu até o vale para enfrentar Golias. Davi caminhou pelo vale firme e confiante.
Todos os soldados de Israel observavam em silêncio. O gigante Golias viu Davi e começou a rir. Vocês mandaram um menino com pedras? Isso é uma piada? Davi olhou para Golias e respondeu: Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Golias se enfureceu e correu em direção a Davi. Mas Davi não fugiu. Davi também correu. Davi pegou uma pedra da sua bolsa, colocou na funda e girou. Com força e fé, ele lançou a pedra. A pedra voou pelo ar e acertou Golias na testa. O gigante Golias cambaleou e caiu com força no chão. Todos ficaram em silêncio. Os soldados de Israel não acreditavam no que viam. O povo começou a gritar: Davi venceu Golias, o gigante caiu. Não foi a espada que venceu, foi a fé de Davi no Deus verdadeiro. Davi venceu o gigante Golias com uma pedra e uma funda. Davi não usou espada, nem escudo, nem armadura. Davi confiou em Deus com todo o coração. Deus deu força a Davi para vencer o inimigo. Os soldados de Israel ficaram surpresos com a vitória de Davi. O povo de Israel gritou de alegria ao ver o gigante Golias cair. Deus escolheu Davi porque o coração de Davi era fiel. Deus não olha para a aparência, mas para o coração. Davi era apenas um pastor de ovelhas no campo. Deus transformou Davi em um vencedor diante de todos. Quando confiamos em Deus, gigantes também caem na nossa vida. O medo, a tristeza e a dúvida são gigantes que podemos vencer. Deus pode usar qualquer criança que tem fé como Davi. Deus quer usar meninos e meninas para fazer coisas grandes. Davi acreditava que o Senhor era maior que o gigante Golias. Com Deus ao lado, até o menor pode vencer o maior desafio. Hoje, muitas crianças também enfrentam lutas todos os dias. A fé é a arma mais poderosa que podemos ter. Quando o coração está cheio de coragem e confiança em Deus, nenhum gigante consegue ficar de pé. Davi não venceu sozinho. Davi venceu porque o Senhor estava com ele. Deus também está com você. Deus te escolheu para brilhar com coragem e fé. Era uma vez um bebê muito especial, escondido num cestinho de palha e levado pelas águas de um grande rio. Mas esse bebê estava destinado a mudar a história de um povo inteiro. Hoje você vai conhecer a aventura de Moisés, o menino que virou príncipe, o homem que ouviu a voz de Deus e o líder que guiou seu povo com coragem e fé. Prepare-se para ver milagres, para ouvir promessas do céu e para testemunhar o mar que se abriu. Aperte o coração. A história vai começar. Jesus e a ovelhinha. Num tempo muito distante, o povo hebreu vivia no Egito, mas estavam tristes, pois eram forçados a trabalhar dia e noite. Mesmo assim, uma família teve um lindo bebê. Era um menino, saudável e com um choro forte, mas havia perigo. O rei tinha dado uma ordem muito ruim. Todos os bebês hebreus não podiam ficar com suas famílias. A mamãe do bebê, corajosa e cheia de fé, preparou um plano. Fez um cestinho de palha bem firme por dentro, forrou com paninhos e colocou o bebê com muito amor. De manhã, bem cedo, ela foi até o rio, colocou o cestinho nas águas do Nilo e orou: Deus, cuide do meu filho. As águas levaram o cesto bem devagar. O cestinho passou pelos juncos, pelos peixinhos e pelas folhas flutuantes. Mais adiante, no jardim do palácio, uma princesa egípcia caminhava. Ela ouviu um chorinho suave, mandou buscar o cesto e ficou encantada com o bebê. É um menininho hebreu, disse ela, sorrindo. Ela decidiu cuidar dele como se fosse seu filho. E assim, aquele bebê que nasceu em segredo, agora seria criado no palácio e seu nome seria Moisés. Moisés cresceu no palácio como um verdadeiro príncipe do Egito. Tinha roupas finas, com tecidos coloridos e joias brilhantes. Estudava com os sábios do reino, aprendia a ler os símbolos antigos e a falar como os grandes reis. Brincava nos jardins cheios de flores e palmeiras. Corria pelos corredores dourados e era tratado como parte da família real. Mas no coração, Moisés sentia algo diferente. Ele sabia que não era egípcio, sabia que fazia parte do povo hebreu. Um dia, enquanto caminhava pelos arredores do palácio,
viu trabalhadores sofrendo. Eram hebreus, trabalhando muito e apanhando dos guardas. Eles carregavam pedras pesadas e construíam sem descanso. Moisés ficou com o coração apertado. Por que eles sofrem tanto? Pensou. Começou a visitar mais vezes o povo hebreu, observava em silêncio e sentia uma tristeza que não sabia explicar. Ele tinha tudo no palácio, mas não se sentia completo. Aquele era o começo de algo novo, algo que Deus estava preparando. Moisés ainda não sabia, mas logo ele teria que fazer uma grande escolha: continuar como príncipe ou ouvir a voz do coração. Moisés tomou uma decisão importante. Deixou o palácio para seguir um novo caminho. Andou por muitos dias no deserto quente e silencioso. O vento soprava forte e o sol brilhava sem parar. Mas Deus cuidava dele. No meio da areia, encontrou uma família que o acolheu. Lá, Moisés fez novos amigos. Aprendeu a viver de forma simples e conheceu uma mulher especial com quem se casou. Sua nova vida era diferente. Ele acordava cedo e guiava as ovelhas pelos campos. Durante o dia, caminhava pelas montanhas e à noite, olhava para o céu estrelado, pensando em tudo o que já tinha vivido. Ali, no silêncio do deserto, o coração de Moisés ficou mais forte. Ele não sabia o que estava por vir, mas Deus estava preparando algo maravilhoso. Porque às vezes, é no silêncio que Deus fala mais alto. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas no deserto, Moisés chegou perto de uma montanha chamada Horebe. O lugar era calmo, só o vento soprava entre as pedras. De repente, ele viu algo diferente. Um arbusto estava pegando fogo, mas as folhas não se queimavam. Curioso, Moisés se aproximou. Então, uma voz chamou do meio do fogo. Moisés! Moisés, ele respondeu. Eis-me aqui. Deus falou com ele do meio da sarça. Disse: tire as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Moisés cobriu o rosto, com respeito e temor. Ele sabia que estava diante de algo muito especial. Deus disse: eu vi o sofrimento do meu povo no Egito e vou libertá-los. Você será o escolhido para essa missão. Moisés ficou com medo, mas Deus prometeu estar com ele. A partir daquele dia, Moisés não seria apenas um pastor. Ele seria um mensageiro de Deus e guiaria o povo para a liberdade. Foi ali, no fogo que não se apagava, que tudo começou. Moisés voltou ao Egito com o coração batendo forte. Tinha deixado o deserto e agora estava de volta à terra onde cresceu. Ao seu lado estava seu irmão Arão, com o mesmo olhar de fé. Eles se aproximaram dos portões do palácio. Guardas observavam com desconfiança. Mas Moisés não teve medo. Lá dentro, o trono dourado reluzia, e no alto dele, o faraó. Com um olhar de orgulho, com coragem, Moisés falou: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir. O faraó franziu a testa. Quem é esse Deus para que eu obedeça? Mesmo diante da rejeição, Moisés continuou firme. Deus havia dado sinais para mostrar seu poder. O cajado virou serpente. O rio virou sangue. Vieram rãs, piolhos, moscas. O céu escureceu. Trovões ecoaram. Mas o faraó não queria ceder. Seu coração era duro como pedra. Mesmo assim, Moisés não desistiu. Ele voltou muitas vezes, sempre com esperança, porque sabia: Deus estava no controle. O povo hebreu começou a acreditar. Começaram a sonhar com liberdade. E embora ainda não tivessem saído, Deus já estava abrindo o caminho. Moisés não era apenas um homem com um cajado. Ele era a voz de Deus, ecoando entre os reis. O povo hebreu saiu do Egito com alegria. Seguiam Moisés pelo deserto, confiando na promessa de Deus. Mas logo atrás, o faraó mudou de ideia. Ele enviou seu exército com carros e cavalos. Os hebreus viram a poeira ao longe e ficaram com medo. Na frente deles, um mar gigante. Atrás, uns soldados furiosos. Eles gritaram: e agora Moisés? Moisés olhou para o céu e orou com fé. Deus respondeu com poder: levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Moisés obedeceu. O vento soprou forte. As águas se dividiram. Um caminho seco apareceu no meio do mar. O povo atravessou em segurança, com paredes de água dos dois lados. Do outro lado estavam livres. Deus havia feito um milagre. Atravessaram com os olhos brilhando, corações agradecidos. Moisés olhou para trás e viu que Deus cuidou de tudo. Ali, diante do mar aberto, o povo soube: Deus é fiel. Ele guarda, guia e protege. A jornada estava apenas começando, mas a fé deles, agora, era firme como rocha. O povo hebreu
estava livre. E Moisés sabia que Deus havia cumprido sua promessa. A partir daquele dia, eles aprenderam que a fé vence o medo e que Deus sempre caminha ao nosso lado. Moisés não era mágico, era apenas um homem obediente que confiou na voz do céu. E você também pode confiar em Deus todos os dias. Ele continua fazendo milagres e cuidando de cada um de nós. Se você gostou dessa história incrível, não esquece de se inscrever no nosso canal. Aqui você vai encontrar muitas aventuras da Bíblia, como a história do corajoso Jonas, do valente Davi e da linda rainha Esther. Escolha agora outra história para as